Eu quero, antes de mais nada, desejar as boas-vindas a todos aqueles que estão conosco, iniciando essa nova temporada dentro do nosso dentro das séries que a gente tem tentado apresentar aqui dentro da igreja de Santo Amaro e Jardim Prudência, através do Zoom, aos domingos. Nós estamos especificamente começando agora, dentro da série Profetas Menores, estamos começando hoje a série Abacuque. Vamos estudar o livro de Abacuque, um livro muito relevante para o tempo em que nós estamos vivendo agora. Antes de mais nada, eu queria aproveitar para poder te desafiar, durante essa próxima semana, a se sentir motivado a ler o livro. Leia o livro. É um livro imenso, um livro que tem assim muitos capítulos, versículos, você vai gastar horas para poder ler. Bom, é brincadeira. O livro de Abacuque é um livro bem pequeno, é um livro que tem aí apenas 3 capítulos, tá bem? Então dá tempo, tranquilamente, você poder, numa sentada, aí, coisa de 15 minutos, você poder ler o livro todo. Mas seria importante que você tivesse uma visão global do livro para que a gente tenha a possibilidade de trabalhar um pouquinho mais o conhecimento daquilo que foi mencionado por Abacuque em seu livro aqui nos nossos encontros. Então, durante esse mês de abril, em cada um dos domingos, nós estudaremos um capítulo de Abacuque. Especificamente hoje, nós não vamos estudar um capítulo. Hoje nós vamos fazer uma introdução do livro para que você tenha uma noção da época em que ele escreveu, quais eram os problemas que os receptores da mensagem de Abacuque tiveram, quem foi o Abacuque, por que ele escreveu. Nós vamos tentar descobrir tudo isso hoje, tá bem? Então, nós vamos tentar gastar um pouquinho de tempo aqui agora para poder tentar estabelecer um pouco daquilo que era o panorama do tempo em que o Abacuque viveu. Eu preciso te dar uma informação, antes da gente poder começar a ler o primeiro texto bíblico, é que Abacuque ele teve alguns profetas que foram contemporâneos a ele. Eu quero te dizer isso por quê? Porque nós vamos ler alguns textos desses profetas também hoje, ok? O profeta Sofonias, Naum e o profeta Jeremias foram contemporâneos do profeta Abacuque. Portanto, o mesmo panorama histórico que nós usaríamos para cada um desses profetas, nós usamos também para Abacuque, tá bem? Eu queria começar lendo um texto de um dos contemporâneos do Abacuque, tá bem? Que é o profeta Jeremias. Nós não vamos ler no livro de Jeremias, mas a tradição judaica vai nos dizer que Jeremias foi responsável por escrever os livros de 1ª e 2ª Reis. Então eu quero pegar, na perspectiva do Jeremias, que foi um contemporâneo do Abacuque, um pouco daquilo que foi a história de Israel e de Judá no tempo deles, para podermos compreender um pouco daquilo que eram os problemas que eles estavam vivendo nesse tempo e que motivou o Abacuque a escrever o seu livro. Então, eu quero começar com 1 Reis, capítulo 12, versos 12 a 16, tá bem? Se você tem aí a sua Bíblia e quiser acompanhar aí a leitura, o texto é 1 Reis, capítulo 12, versos 12 a 16. Para as leituras dessa temporada, nós estaremos usando a Nova Versão Internacional da Bíblia, tá bem? Eu passo a ler aqui então na minha Bíblia. 3 dias depois, Jeroboão e todo o povo voltaram a Roboão segundo a orientação dada pelo rei. Voltem a mim daqui a 3 dias. E o rei lhes respondeu asperamente. Rejeitando o conselho das autoridades de Israel, seguiu o conselho dos jovens e disse: meu pai tornou pesado o seu jugo. Eu o tornarei ainda mais pesado. Meu pai os castigou com simples chicotes. Eu os castigarei com chicotes pontiagudos. E o rei não ouviu o povo, pois essa mudança nos acontecimentos vinha da parte do Senhor, para que se cumprisse a palavra que o Senhor havia falado a Jeroboão, filho de Nebate, por meio do silomita Aías. Quando todo Israel viu que o rei se recusava a ouvi-los, respondeu ao rei: que temos em comum com Davi? Que temos em comum com o filho de Jessé? Para suas tendas, ó Israel, cuide da sua própria vida, ó Davi.
assim os israelitas foram para as suas casas. Só até aqui para já. Mantenha a tua Bíblia aberta aí que daqui a pouco nós vamos conversar um pouquinho sobre ele. Vamos fazer uma prece pedindo a Deus para que fale conosco através do texto que nós lemos. Obrigado, Senhor Deus, por tua palavra e obrigado porque através dela o Senhor quer falar, quer nos instruir. E te pedimos que nesse tempo, Pai, de tantas dificuldades, tantos problemas, em que parece que ao olharmos à nossa volta está difícil de encontrar algo que possa servir como um motivo de esperança para nós. Te pedimos que a tua palavra nos ajude a podermos compreender aquilo que o Senhor tem para cada um de nós. Que a tua palavra nos ajude a podermos encontrar uma âncora segura para que os ventos e tempestades dessa geração e desse momento tão difícil não nos levem de um lado para o outro. Por favor, que a graça de Cristo neste momento tome conta da nossa vida e do nosso coração, pois é no nome de Jesus que oramos. Amém. Bem, esse texto que eu acabei de ler é o texto que mostra o início da história. Se você não compreender o que esse texto está falando, você vai ter muita dificuldade de poder compreender o que estava acontecendo lá na época do Abacuque. Ok? Esse é o período em que, logo depois de alguns anos de muita prosperidade dentro do reino de Israel, Israel unido às suas 12 tribos, o rei que tinha conseguido essa façanha tinha sido o rei Davi. Davi conseguiu unir as 12 tribos num só país. O seu filho Salomão continuou com essa mesma proeza. Baseado nas bênçãos do Senhor Deus, ele conseguiu fazer com que Israel alcançasse as fronteiras que haviam sido prometidas a Abrão, lá em Gênesis no capítulo 15. Entretanto, logo depois da morte de Salomão, e você sabe que Salomão, apesar de ter sido um dos homens mais sábios que já viveram sobre a terra, Salomão também foi um dos indivíduos mais complicados, porque ele deixou que o amor pelas muitas mulheres, e ele se casou com 700 princesas, e como se isso ainda fosse pouco, ele tomou ainda mais 300 concubinas, 300 amantes. Ou seja, ele teve 1000 mulheres ao todo. E essas mulheres corromperam o coração dele, porque essas 700 esposas que ele teve eram nada mais nada menos do que princesas. E para casar com uma princesa, o camarada tinha que fazer duas coisas. Primeiro, construir um palácio para ela poder morar. Segundo lugar, tinha que construir um templo para a divindade, ou pelo menos um altar para a divindade que ela adorava no seu país. Então, aquilo que o seu pai e o profeta Samuel tinham feito, que era banir completamente a adoração a ídolos do país, ele trouxe tudo de volta. E nesse processo, para poder manter uma estrutura como essa, pensa em ter que manter 700 palácios e ao mesmo tempo templos com sacerdotes, com toda a estrutura que isso demanda, servos, servas. E, amigo, tem um negócio que não muda com o passar do tempo. Quem paga a conta das ideias mirabolantes que os governantes têm sempre é o povo. E quando Salomão morre, o peso dos tributos sobre a nação já eram muito, mas muito pesados. E o povo agora vem até Roboão, filho do Salomão, e diz assim, olha, teu pai pesou demais a mão em cima da gente com tributos. Dá um jeito de poder aliviar um pouco a carga. Está muito difícil, está muito complicado. O Roboão, nessa altura, ele diz, olha, me dei 3 dias aí para eu poder pensar sobre o que fazer e eu vou dar uma resposta aí para vocês. Nesse meio tempo, ele chama os conselheiros que tinham sido os conselheiros do seu pai, homens com muita experiência na arte de governar. Esses conselheiros disseram, se você quiser ter povo para poder governar, escuta o que eles estão te dizendo. Porque se você perder o povo, você vai governar quem? Ele também chamou seus amigos mais jovens, e os jovens disseram para ele, se você abrandar a mão agora, você vai perder a mão com o povo vai subir em cima de você, e aí acabou, vão colocar cabresto em você e vão te dirigir. Você é rei, quem manda nesse negócio é você. Bom, o fato é que ele ouviu o conselho de seus amigos mais jovens, ele tornou o jugo ainda mais pesado. No meio disso tudo, o povo se revoltou. Das 12 tribos, 10 tribos se revoltaram contra a casa de Davi, contra o descendente direto de Davi, que era o Roboão, e foram junto com Jeroboão para a região norte. E na parte norte do país, composto por 10 das 12 tribos, ele montou o reino que ficou conhecido como o reino de Israel. A parte sul, com sede em Jerusalém, ficou ainda com a dinastia de Davi,
os filhos do Davi, o Roboão reinou, e depois os descendentes do Davi, que continuaram no trono até o ano 586 a.C., mas com apenas duas tribos, a tribo de Judá, que era a própria tribo do Davi, e ao mesmo tempo a tribo de Benjamim, que ficaram juntas, leais à casa de Davi. Então houve essa cisão. A partir desse momento nós não podemos mais chamar o povo de Deus de reino de Israel, porque o reino de Israel era o reino do norte, e o reino do sul era o reino de Judá. Eles não eram mais apenas um reino, eles eram dois reinos com reis diferentes que estavam governando sobre o povo. Ok? Então, a partir daí começa todo um processo. Eu quero, nesse primeiro momento, mostrar para você o que aconteceu com o reino do norte, o reino do sul, o reino de Israel. Esse reino começou no ano 932 a.C., e a partir desse início, passa-se um total de 19 reis que vão reinar durante um período de 209 anos. Até especificamente o ano 722. Então, do ano 932 até o ano 722, 209 anos de governo desse reino do norte, passam 19 reis, divididos em 9 dinastias diferentes. E o pior de tudo é que tanto o livro de Primeira Reis, como Segunda Reis, Primeira Crônicas, Segunda Crônicas, vão dizer pra gente que todos os 19 reis, todas as 9 dinastias do Reino do Norte foram compostas por reis maus, que não temiam a Deus o Senhor, que não se importavam em fazer a vontade do Senhor Deus. Foi uma verdadeira tragédia. Qual foi a consequência desse processo todo? Desde o primeiro rei, que foi o Roboão, o Jeroboão, aliás, que foi o primeiro rei do Reino do Norte, que montou a primeira dinastia, todos os reis foram maus. O que aconteceu com eles? Segunda Reis, capítulo 17, verso 1. Se você tiver a sua Bíblia, eu queria que você acompanhasse aí a leitura desse texto, tá bem? Segunda Reis, capítulo 17, vamos ler a partir do versículo 1. O que aconteceu como consequência? Veja, Deus enviou profeta após profeta durante esses 209 anos. Muitos profetas se levantaram para poder trazer mensagens, recados da parte do Senhor Deus para o povo que estava longe do caminho do Senhor Deus, lá no Reino do Norte. O que aconteceu? 19 reis, todos maus. O povo seguiu no caminho desses mesmos reis. A descrição que Jeremias vai fazer para a gente aqui, em 2 Reis, capítulo 17, a partir do verso 1, é a seguinte. No 12º ano do reinado de Acás, rei de Judá, Oséias, filho de Elá, tornou-se rei de Israel em Samaria, e reinou 9 anos. Ele fez o que o Senhor reprova, mas não como os reis de Israel que o precederam. Salmaneser, rei da Assíria, foi atacar Oséias, que fora seu vassalo e lhe pagara tributo. Mas o rei da Síria descobriu que Oséias era um traidor, pois havia mandado emissários a So, rei do Egito, e já não pagava mais o tributo, como costumava fazer anteriormente. Por isso Salmaneser mandou lançá-lo na prisão. O rei da Síria invadiu todo o país, marchou contra Samaria e a sitiou por 3 anos. No 9º ano do reinado de Oséias, o rei assírio conquistou Samaria e deportou os israelitas para a Síria. Ele os colocou em Aia, em Gozã, no rio Abor, e nas cidades dos Medos. Israel é castigado com o exílio. Tudo isso aconteceu porque os israelitas haviam pecado contra o Senhor, o seu Deus, que os tirara do Egito, de sob o poder do faraó, rei do Egito. Eles prestaram culto a outros deuses e seguiram os costumes dos reis de Israel, que os reis de Israel haviam introduzido. Os israelitas praticaram o mal secretamente contra o Senhor, seu Deus. Em todas as suas cidades, desde as torres das sentinelas até as cidades fortificadas, eles construíram altares idólatras. Entregaram colunas sagradas e postes sagrados em todo o monte alto e debaixo de toda árvore frondosa. Verso 11. Em todos os altares idólatras queimaram incenso, como faziam as nações que o Senhor havia expulsado diante deles. Fizeram males que provocaram o Senhor a ira. Prestaram culto a ídolos, embora o Senhor houvesse dito, não façam isso. O Senhor advertiu Israel e Judá por meio de todos os seus profetas e videntes.
Desviem-se dos seus maus caminhos, obedeçam às minhas ordenanças e aos meus decretos, de acordo com toda a lei que ordenei aos seus antepassados que obedecessem e que lhes entreguei por meio dos meus servos os profetas. Verso 14. Mas eles não quiseram ouvir e foram obstinados como seus antepassados, que não confiaram no Senhor, o seu Deus. Rejeitaram seus decretos, a aliança que ele tinha feito com seus antepassados e as suas advertências. Seguiram os ídolos inúteis, tornando-se eles mesmos inúteis. Imitaram as nações ao seu redor, embora o Senhor lhes tivesse ordenado, não as imitem. Abandonaram todos os mandamentos do Senhor, o seu Deus, e fizeram para si 2 ídolos de metal na forma de bezerros, um poste sagrado de Aserá, e inclinaram-se diante de todos os exércitos celestiais e prestaram culto a Baal, queimaram seus filhos e filhas em sacrifícios, praticaram adivinhações e feitiçarias, venderam-se para fazer o que o Senhor reprova, provocando a ira. Então o Senhor indignou-se muito contra Israel e os expulsou da sua presença. Só a tribo de Judá escapou. Esse é um dos textos mais tristes que nós encontramos dentro do Antigo Testamento. O Senhor Deus, por séculos, por 209 anos, o Senhor Deus levantou profetas e profetas tremendos. Eu quero te lembrar que, por exemplo, profetas como Elias, como Eliseu, profetas como Jonas, filho de Amitai, foram indivíduos que se levantaram e que ministraram no reino de Israel, o reino do norte. Profetas como Amós, profetas que se levantaram para trazer uma mensagem de advertência ao povo e dizer para o povo: voltem-se para os caminhos do Senhor, pois eles ignoraram completamente a vontade do Senhor Deus. Adoraram a todos os deuses das nações vizinhas. Fizeram o que era mal perante os olhos do Senhor. E o Senhor fez o que com eles? O Senhor permitiu que os assírios, que viviam na região da Mesopotâmia, mais especificamente naquela região onde hoje se encontra o atual Iraque, eles invadiram o reino de Israel e no tempo do rei Oséias, eles tomaram conta do país e fizeram com que os seus moradores fossem deportados do país. E é interessante que a última coisa que o texto vai dizer no versículo 18 é: só a tribo de Judá escapou. Estamos falando especificamente do ano 722, quando isso aconteceu. Aí agora você vai pensar assim: opa, pera um pouquinho. Se isso aconteceu com o pessoal lá da tribo do reino de Israel, do reino do norte, com certeza o pessoal de Judá, do reino do sul, aprendeu a lição. Com certeza eles aprenderam e decidiram não fazer a mesma coisa que o pessoal lá do reino do sul, do reino do norte. Será que foi isso que aconteceu? Só vamos dar uma olhada aqui agora, um pouquinho na história do reino do sul. Esse reino que sobrou, tá legal? Vamos dar uma olhada agora no reino do sul. O reino do sul começa também no mesmo ano, estamos falando especificamente do ano 932, tá ok? Que é quando ele vai começar, o ano em que acontece a divisão, na época do Roboão, 932. Ele vai continuar, o reino do sul vai continuar existindo, ainda com o monarca, o último dos monarcas, o rei Zedequias, até o ano 586 a.C., ok? Estamos falando de 345 anos. 345 anos que eles funcionam enquanto reis. Todos os reis do Reino do Sul são descendentes de Davi. Agora, especificamente, depois que acontece o cativeiro de lá da Síria, que aconteceu com o Reino do Norte, quem era rei em Israel, em Judá, no Reino do Sul, era o rei Ezequias. Depois de Ezequias vem o rei Manassés, depois de Manassés vem Josias, depois de Josias vem Jeoacás, depois de Jeoacás vem Jeoaquim, depois de Jeoaquim vem o rei Zedequias, que foi o último, ok? De todos os reis. Então, você repara que aqui sobrou um grupo, tá bem? Desses reis que passaram até o final, você vai encontrar reis que temeram a Deus o Senhor. Você encontra o rei Ezequias e vai encontrar o rei Josias. Os outros todos não temeram o nome do Senhor Deus.
É tanto que quando você olha agora, eu vou citar aqui dois textos, tá bem? De contemporâneo, um que é de um contemporâneo do rei, ou do profeta Abacuque, que é Sofonias. Eu quero dar uma olhada lá em Sofonias capítulo 3, versos 1 a 4, para tentarmos entender o seguinte, ó. Depois do cativeiro da Babilônia, estamos falando especificamente de algo em torno de 50 anos mais ou menos. Cativeiro da Babilônia não, desculpa, do cativeiro que a Síria impôs sobre o reino de Israel, tá legal? Aconteceu esse cativeiro. Como é que o reino de Judá se comportou? Cerca de 50 anos só depois que Israel já não existia mais como nação. E já tinha sido espalhado porque tinha sido contra aquilo que era a vontade de Deus Senhor. Como é que o reino do sul reagiu? Dê uma olhada, por favor, em Sofonias capítulo 3, versos 1 a 4. Se você tem a tua Bíblia, acompanhe aí a leitura. Como é que estava agora o reino do sul? Olha o que Sofonias vai dizer. Ai da cidade rebelde, impura e opressora. Não ouve ninguém e não aceita a correção. Não confia no Senhor. Não se aproxima do seu Deus. No meio dela, os seus líderes são leões que rugem. Seus juízes são lobos vespertinos, que nada deixam para a manhã seguinte. Seus profetas são irresponsáveis, são homens traiçoeiros. Seus sacerdotes profanam o santuário e fazem violência à lei. Olha essa descrição. Essa é a descrição de nada mais nada menos do que da cidade de Jerusalém, aonde estava o templo de Deus, cerca de 50 anos mais ou menos, depois que o reino do norte havia sido espalhado como nação. Abacuque vai descrever como é que estava, nesse mesmo período, na perspectiva dele, a cidade de Jerusalém e o reino de Judá. Olha o que ele vai dizer em Abacuque capítulo 1, versos 1 a 4. Dá uma olhada aí comigo. Pegue a tua Bíblia e abra aí. Abacuque capítulo 1, versos 1 a 4. Olha o que Abacuque diz. A advertência é revelada ao profeta Abacuque. Verso 2, agora. Até quando, Senhor, clamarei por socorro, sem que tu ouças? Até quando gritarei violência, sem que traga salvação? Porque me fazes ver a injustiça, contemplar a maldade. A destruição e a violência estão diante de mim. Há luta e conflito por todos os lados. Por isso a lei se enfraquece e a justiça nunca prevalece. Os ímpios prejudicam os justos, e assim a justiça é pervertida. Veja, você olha para o que ele está dizendo, parece que ele está falando dos infiéis. Parece que ele está falando de gente que nem teme o Senhor, gente que não conhece o Senhor. Mas ele está falando da cidade de Jerusalém, ele está falando do reino de Judá. Ele está dizendo que as pessoas do reino de Judá, que é o reino do Senhor Deus, eles não estão levando em consideração aquilo que é a vontade do Senhor Deus. Eles não estão fazendo a vontade de Deus, eles não estão fazendo com que a justiça prevaleça, a maldade por todos os lados, a corrupção por todos os lados, a injustiça está por todos os lados, os ímpios estão prevalecendo sobre os justos estão sendo massacrados diante do Senhor. Aí você junta tudo. O profeta Sofonias havia dito pra gente que os sacerdotes haviam se corrompido, que os profetas eram irresponsáveis e homens traiçoeiros, não estavam preocupados em trazer o assim diz o Senhor, mas em tirar do povo, tirar vantagem de cima do povo. A cidade de Jerusalém havia se tornado uma cidade rebelde contra Deus, o Senhor. Bom, esse era o panorama. E é diante desse quadro, quando eles começam a perceber que eles estavam indo exatamente na mesma direção que o reino do norte havia tomado, o reino do sul agora estava prestes a passar pela mesma experiência do reino do norte, que o Senhor Deus vai levantar profetas. Na mesma época, Sofonias, Naum, Abacuque e Jeremias. Eles estão com uma leve diferença, alguns primeiro, outros depois, outros com um ministério mais curto, outros com um ministério um pouco mais comprido, um pouco maior, mas todos em simultâneo trabalhando com o mesmo público. É o que sobrou do povo de Deus. É o que está em Jerusalém. É um povo que não tem mais respeito a Deus, o Senhor, mas que Deus não abandona esse povo. Deus não desiste desse povo. Deus continua investindo nesse povo, mesmo que eles não tenham respeito pelo Senhor, mesmo que eles não se preocupem com o Senhor, mesmo que a palavra de Deus já não tenha mais aquele calor dentro deles. O Senhor Deus não desiste deles.
Agora, há uma coisa que você precisa compreender. Nós estamos falando, portanto, de um período, o período que está compreendido do livro de Abacuque. Nós estamos falando de algo de um livro que foi escrito há mais ou menos, então, cerca de 2.700 anos atrás. É um livro com cerca de 2.700 anos. O que um livro de 2.700 anos atrás pode falar para a gente que vive em pleno século XXI, que vive no ano 2021, que já há 2 anos, ou pelo segundo ano consecutivo, tem que passar a Semana Santa em quarentena, em pandemia, encurralado por um vírus, olhando para o sistema político do país e percebendo que os líderes da nossa nação conseguiram transformar, inclusive, um momento em que mais de 3.000 pessoas por dia estão morrendo vítimas de uma pandemia num programa político. Um desrespeito total e completo à vida humana. As pessoas não sabem o que fazer porque precisam praticar o isolamento social, mas ao mesmo tempo não conseguem com o isolamento trazer o pão para dentro de casa. Pessoas vivendo no limiar da miséria. Crentes, gente temente ao Senhor Deus, morrendo todos os dias. Eu perdi pastores, meus amigos, homens de Deus, como o pastor Marcos Henrique Chagas Tosta, um indivíduo que estudou junto comigo no colégio, um homem que dedicou a sua vida para ganhar pessoas para Cristo Jesus. Um homem de Deus, com um coração. A gente costumava brincar, porque ele era um camarada muito grande. A gente dizia que o coração dele era maior do que a barriga dele. Que ele era um camarada assim, com um coração voltado para Deus, o Senhor. Pois descansa no Senhor. Todo dia nós recebemos notícias de anciãos, de líderes de igreja, de membros de igreja, sendo vítimas do Covid-19. E as pessoas, a pergunta que eu mais escuto é: pastor, por que Deus está deixando o povo dele sofrer no meio dessa pandemia? E às vezes a gente vê um povo que não tem respeito por Deus, que não tem nada a ver com Deus, que parece que prospera, que não tem nada, nem sente os efeitos da pandemia, e a gente está aqui sofrendo no meio disso tudo, com crise financeira. Estava conversando com meu irmão esses dias. Meu irmão está vivendo uma crise muito grande, porque ele é empresário aqui em São Paulo, dono de um restaurante há mais de 30 anos no mesmo lugar, e agora ele tendo que estar com as portas fechadas, não consegue pagar as contas, e ele diz: eu estou vivendo um milagre por dia, não sei quanto tempo mais eu vou conseguir manter meu restaurante aberto. E você começa a ver gente que tem, meu Senhor, que está sofrendo. Por que eu estou falando tudo isso? Porque eu estou falando agora do profeta Abacuque, que ele vai olhar para o seu livro, e no seu livro é um livro completamente diferente. Ele não traz como a maior parte dos profetas menores, que já começam assim: assim diz o Senhor Deus, Judá, eu estou dizendo para vocês isso, aquilo, outro. Não existe isso no livro do profeta Abacuque. O livro não foi escrito desse jeito. O livro não foi escrito por um indivíduo que teve algumas visões e escreveu suas visões. Não. Foi escrito por um profeta. Ele é profeta de Deus, o Senhor. Tá ok? Ele é levita. Ele é provavelmente da classe sacerdotal. E a sua fé entrou em colapso. É um profeta com crise de fé. Você consegue acreditar num negócio desse? Ele começa a olhar para o que está acontecendo à sua volta. Você vê a descrição que ele está fazendo aqui. De como é que está o país na época dele. O povo não está nem aí com Deus, o Senhor. A corrupção reinando por todos os lados, o povo sem qualquer tipo de compromisso com Deus, a palavra de Deus esquecida, os líderes religiosos sem compromisso com Deus, os líderes civis sem compromisso com Deus e sem compromisso com o povo, corrupção por todos os lados, violência por todos os lados, injustiça por todos os lados, os pobres cada vez sofrendo mais, o povo de Deus oprimido. E ele agora vai falar para Deus assim: Senhor Deus, se você, não sei se você chegou a prestar atenção no início das primeiras palavras dele. Olha que ele, versículo 2. Até quando, Senhor, eu clamarei por socorro sem que tu ouças? Olha como é que começa um negócio desse.
Não é um livro que começa, como a maior parte dos livros, dizendo oráculo do Senhor Deus que apareceu ao profeta fulano de tal que começou a escrever. Não. É um profeta que agora começa a questionar Deus. Por quê? Porque é um profeta que está com crise na sua religiosidade. Está com crise diante do Senhor Deus. A sua fé está naufragando. Você consegue compreender isso aqui? Esse aqui é o contexto. Ele olha agora para o que está acontecendo. O reino do norte de Israel já foi. Foi espalhado entre as nações. O reino do sul está indo num caminho de autodestruição. Aí ele olha e fala assim, Senhor Deus, o Senhor é o Deus desse negócio aqui, poxa vida. Esse aqui é o seu povo. O Senhor vai ficar só olhando agora esse negócio acontecendo, não vai fazer nada não. Até quando eu vou clamar e o Senhor não vai fazer nada? Até quando eu vou orar, a gente vai jejuar, buscar o Senhor e o Senhor vai ficar aí assistindo de camarote o que está acontecendo aqui embaixo? Por acaso nada disso passou nunca na sua cabeça, não? Esse tipo de pensamento não tem passado na tua cabeça durante esses anos 2020, 2021? No meio de todos os problemas e dificuldades que estão acontecendo? Na semana passada, nós recebemos a notícia de que uma mulher, esposa de um pastor, na época em que trabalhei no Hospital Adventista de São Paulo, estou falando de algo em torno de 25 anos atrás, mais ou menos, 25, 30 anos atrás, um pastor Paulo, que havia sofrido um acidente, e por causa desse acidente ele ficou internado, ele está vegetando em cima de uma cama, e a esposa todos os dias nos últimos 30 anos, todos os dias, ela ia lá para poder dar o desjejum para ele, na hora do almoço, para acompanhar o banho dele à noite, para dar a janta. Era ela, nunca perdeu um dia. E essa mulher agora pegou Covid-19 e faleceu semana passada. O marido continua em cima de uma cama, vegetando em cima de uma cama. E algumas pessoas disseram, pastor, por que Deus deixou essa mulher morrer? E quanta gente agora olha para as perdas que estão sofrendo e se questionam que nem o Abacuque dizendo, Senhor, até quando eu vou clamar por socorro sem que tu ouças? Até quando? Até quando eu gritarei a ti violência sem que tu tragas a salvação? Por que me fazes ver a injustiça e contemplar a maldade? A destruição e a violência estão diante de mim, a luta e conflito por todos os lados. Por isso a lei se enfraquece, a justiça nunca prevalece, os impostos prejudicam os justos, os ímpios levam vantagem sobre os justos, e assim a justiça é pervertida. E por falar em justiça, quando você vê num canetaço alguns líderes do nosso país lançando por terra julgamentos que foram feitos com embasamento, e pessoas que estavam completamente inelegíveis para todo sempre, podendo voltar para a sua vida política de novo. E você começa a olhar, e a grande questão que nesse momento se ergue dentro do nosso planeta, dentro do nosso país é, será que a injustiça e ao mesmo tempo a incapacidade de uma pessoa de poder pagar pelo que fez vai ser assim mesmo, a impunidade vai continuar sendo no nosso país no meio de uma pandemia? Questionamentos que têm se levantado nesse momento no nosso país. Quantos abacuques estão se levantando nesse tempo dizendo, Senhor, o que está acontecendo? Até quando eu vou clamar e o Senhor não vai fazer nada? Até quando, Senhor? Até quando? Só para você poder entender um pouquinho do livro, tá bem? E com isso eu quero terminar minhas considerações. Só para você entender um pouquinho do livro agora. E o que eu te pintei aqui é o pano de fundo desse livro. Agora, o livro. Vamos começar com o autor. O autor é o Abacuque. O nome Abacuque significa abraço. Provavelmente, dizem alguns entendidos no assunto, de que o nome Abacuque serve também como uma espécie de pano de fundo do que está acontecendo. Abacuque está numa crise diante de Deus, diante do que está acontecendo. E o Senhor Deus o abraça em todo o livro. Você percebe nitidamente isso. Você vai compreender um pouco melhor isso quando a gente começar a estudar o livro. Então, o nome Abacuque significa abraço. O autor,
como eu já mencionei, é o próprio Abacuque. O que sabemos, baseado no estilo que ele utiliza para poder escrever, é que ele era levita, provavelmente da classe sacerdotal. Ele conhece muito bem os detalhes relacionados ao funcionamento do templo e tudo mais. Provavelmente ele era ou um levita ou da classe sacerdotal. A data em que o livro foi escrito, provavelmente ele profetizou durante os reinados de Jeoacás, que foi o filho do rei Josias, reinou apenas durante alguns meses, e de Jeoaquim, que foi quem substituiu Jeoacás. Estamos falando de algo em torno de mais ou menos do ano 609 até o ano 598. Provavelmente foi nesse período em que o profeta Abacuque ele desempenhou o seu ministério. Qual é o cenário político do mundo naquele tempo? Veja, você encontra três grandes nações que alternam em termos de poder ali naquela região do Médio Oriente. A primeira grande nação é o Egito, que estava ali pertinho mesmo de Judá, mais ao sul. A segunda nação é a Assíria, que estava lá no extremo do norte, na região do Iraque. E próximo da própria Assíria estava a Babilônia. Há uma alternância entre esses três poderes na luta pelo cenário de conquistas mundiais. E na época do profeta Abacuque, o reino da Assíria já tinha sido subjugado pelo reino da Babilônia, e Babilônia estava num processo de expansão muito rápida. E num processo de expansão extremamente violenta. A descrição é de um país ou de um império que está crescendo com muita, mas muita violência. Rápido e de forma violenta. Nabucodonosor, que era o principal monarca desse império, era um indivíduo extremamente sanguinário. Um indivíduo que é descrito em todas as crônicas do seu tempo como um indivíduo mau, corrupto, cruel, que se deliciava em alguns atos de crueldade. Assim ele é descrito, tá bem? E é nesse contexto, então, o cenário internacional o Egito ainda tem um pouquinho de poder, mas Babilônia está assumindo a hegemonia internacional e está dominando toda aquela região. Babilônia já tinha conquistado o reino de Judá. Durante 20 anos, Judá havia pago tributo para a própria Babilônia, mas os monarcas agora começavam a tentar buscar o apoio do Egito ao invés de buscar o apoio da Babilônia, ou de se manterem leais à Babilônia. Todos os profetas vão se levantar, vão dizer: olha, vocês têm que se submeter à Babilônia e não tentar buscar socorro no Egito, porque o Egito é como um caniço quebrado. Se vocês se apoiarem em cima dele, esse caniço vai quebrar e vai machucar a mão de vocês. Não confiem nelas. Até que no ano 586, o próprio Nabucodonosor vai invadir definitivamente Jerusalém, o reino de Judá, e vai destruir tudo, e vai deportar os seus moradores para a Babilônia. Veja, e o que é interessante é que Abacuque é um dos profetas, juntamente com Sofonias, juntamente com Jeremias, juntamente com Naum, que vai receber informações da parte de Deus para poder dizer para o povo: ó, a Babilônia está chegando aí e vai pegar vocês. Aliás, essa é uma informação que vai mexer demais com a cabeça do Abacuque. Abacuque diz assim: pô, a gente é ruim, tudo bem, a gente tá mal aqui no país. Agora o senhor vai mandar um povo pior do que a gente para poder conquistar a gente? Isso não é justo. E é uma das razões pelas quais ele entra em crise com Deus. Está certo que a gente tem que receber aqui um castigo, mas o senhor vai mandar um povo pior do que a gente para castigar? Isso não é justo. E ele entra em crise com Deus. Essa é uma das razões pelas quais a crise vai aparecer com ele. A gente vai ver isso na semana que vem também. O tema do livro. Abacuque, ele não é um livro que traz, como já mencionei, uma mensagem direta de Deus. Assim diz o Senhor. Abacuque vai começar no capítulo 1 com uma descrição do que está acontecendo no país e com um clamor de Abacuque para com Deus, dizendo assim: Senhor, o que está pegando, o que está acontecendo? Até quando eu vou clamar e o Senhor não vai fazer nada? Aí Deus se manifesta e fala para ele: eu vou fazer, estou mandando Babilônia para poder pegar o pessoal aí, para deportá-los, para destruir o país, destruir o templo, etc. e tal. E ele fica: como assim? O Senhor não mandou um povo pior do que a gente para poder castigar a gente? Isso não é justo, Deus. Aí vem o capítulo 2, onde Deus se manifesta e vai conversar com ele. E o capítulo 3, que é a resposta dele diante do que Deus falou.
Então você percebe que nitidamente é um livro que vai mostrar o drama vivido pelo profeta diante do que está acontecendo. Ele não entende tudo que está acontecendo, mas ele vai ter que exercer fé diante daquilo que são as ações de Deus no tempo e na história. Qual é o propósito do livro? O propósito do livro é exaltar a vitória da fé em meio ao mundo que está mergulhado num caos. O propósito do livro é dizer o seguinte, só tem um jeito de você conseguir vencer numa época de crise. Só tem um jeito. Uma solução. Uma prescrição médica. Uma dose de fé. 3 vezes ao dia. De manhã, de tarde, de noite. Você tem que viver uma experiência totalmente movida pela fé. É exatamente por isso que o verso-chave desse mesmo livro o texto de Abacuque capítulo 2, verso 4, onde ele diz, mas o meu justo viverá pela sua fé. É Deus quem está falando. Mas o justo viverá pela sua fé. Esse é um texto tão forte que influenciou ninguém menos do que o apóstolo Paulo. Foi o texto que motivou Paulo a escrever as cartas aos Romanos, aos Gálatas, aonde ele vai trabalhar a ideia da salvação pela graça mediante a fé em Cristo Jesus. O autor da carta aos Hebreus, particularmente creio que deve ter sido escrito por Barnabé, apoiador de Paulo. Talvez tenha ali o dedinho do Paulo no meio dela, porque a teologia é muito semelhante. Mas essa carta aos Hebreus, na carta aos Hebreus, no capítulo 10, versos 38 e 39, essa mesma ideia vai aparecer, mas o meu justo viverá pela sua fé. Esse foi o texto que influenciou Martinho Lutero a começar a reforma protestante. Portanto, nós estamos falando de um livro extremamente relevante, que trabalhou com a cabeça de algumas pessoas em tempos de crise para que um movimento de reavivamento acontecesse no meio do povo de Deus. E eu termino com a seguinte ideia. Há um entendimento de fé em Abacuque. Eu falei um pouquinho sobre isso ontem no momento de oração. E eu quero terminar com essa mesma ideia. A fé em Abacuque é uma fé completamente diferente. Hoje em dia, nossa sociedade trabalha a fé em que sentido? Fé na perspectiva da maior parte dos movimentos cristãos, principalmente evangélicos neopentecostais do nosso tempo. Ele diz o seguinte, fé é acreditar que Deus tem poder para responder às suas orações. Então você vai lá e dá uma oferta boa, depois você bota o teu dedo no nariz de Deus e fala, agora você vai ter que me abençoar. E eu acredito que o Senhor vai me abençoar, que o Senhor vai fazer o milagre, que o Senhor vai impedir que o mal aconteça comigo, que o devorador chegue até a porta da minha casa. O Covid-19 está sendo uma verdadeira luta na experiência de algumas pessoas. Por quê? A razão é simples. Porque muitos daqueles que são adeptos da teologia da prosperidade e que sempre acreditaram que desde que você dê uma boa oferta, devolva o seu dízimo e vá sempre à igreja, que você não vai ter problema financeiro nem de saúde. E quando hoje boa parte dos crentes estão pegando Covid, morrendo, muitos perdendo o emprego, não tendo condição de poder sustentar a própria família, aquilo que a teologia da prosperidade está caindo por terra. Quando alguns líderes religiosos de algumas dessas igrejas neopentecostais começaram a vender água abençoada, que o indivíduo podia beber aquela água e ele não seria contaminado pelo Covid-19, e as pessoas começaram a morrer por causa desse negócio todo. Frasquinhos com água por uma verdadeira fortuna foi vendido aí por alguns líderes completamente inescrupulosos para tentar enganar as pessoas. Enquanto boa parte do mundo neopentecostal hoje, adepto da teologia da prosperidade, tem dito que você pode, sim senhor, ter a garantia de que nenhum mal vai chegar até você, de que tudo vai dar certo, desde que você devolva seu dízimo, que você dê a sua oferta e que você vá à igreja. O Abacuque prega um outro tipo de fé. Fé na perspectiva de Abacuque não é o que a teologia da prosperidade prega. O que a teologia da prosperidade prega é descrito em Abacuque como sendo nada mais nada menos do que arrogância, presunção e não fé. Abacuque vai mostrar um tipo de fé que está alicerçada não no que Deus pode fazer,
não nos milagres que ele pode operar, mas que está firmemente alicerçada em cima do caráter de Deus. Não importa o que Deus faz, não importa quando ele vai agir ou como ele vai agir. Não importa se ele vai operar um milagre ou se ele vai ficar simplesmente sentado do nosso lado chorando com a gente enquanto a gente passa pelo vale da sombra da morte. Não importa se ele vai se manifestar mandando um recado do céu, se ele vai mandar um anjo para poder estar junto, se ele pessoalmente vai aparecer e vai falar, ou se ele simplesmente vai responder com a força do seu silêncio. Não importa o que ele vai fazer. Fé é quando você entende que Deus é Deus e você confia em Deus, quer as coisas deem certo, quer as coisas deem errado. Você confia em Deus, você permanece firme em Deus, você continua tendo uma aliança com Ele, mesmo que coisas ruins aconteçam com pessoas boas. O livro de Abacuque vai ensinar que nós não temos que nos relacionar com Deus tentando ensinar Deus a ser Deus. Nós temos que nos relacionar com Deus entendendo quem Ele é. Ele é o Deus criador do céu e da terra. O poderoso do universo. Aquele que fala e coisas acontecem. Aquele que pensa e o impossível vem à existência. Ele é esse Deus. E quem nós somos? Pecadores destinados à morte eterna. Não podemos absolutamente nada de nós mesmos. Mas com Cristo, como disse o apóstolo Paulo alguns séculos mais tarde, nós podemos todas as coisas. Fé, portanto, é a capacidade de continuar crendo em Deus e mantendo uma aliança com Ele. Mesmo que Ele olhe nos nossos olhos e diga, não vou efetuar o milagre que você está me pedindo. Você vai reparar no nosso estudo durante os próximos 3 domingos que a discussão que Abacuque vai fazer no seu livro é muito real, muito atual. Confesso a vocês que lendo esse livro nos últimos dias, eu chorei em cima da minha Bíblia, olhando para aquilo que era a luta que o Abacuque estava vivendo, lutas que eu mesmo vivi durante essa pandemia. Só lembrando que acabou de fazer 1 ano que eu perdi meu pai. Meu pai ainda não entrou na estatística da pandemia, porque 15 dias antes do início do cômputo da pandemia, ele faleceu. Mas meu coração foi completamente dilacerado durante essa pandemia. E eu me encontrei muito com Abacuque, em alguns momentos dizendo para Deus, até quando, Senhor? Eu vou clamar e o Senhor vai ficar em silêncio. Mas eu aprendi demais com Abacuque, entendendo que mais importante do que ver um milagre de Deus acontecendo na minha volta é ter a capacidade de poder continuar acreditando em Deus e com um compromisso com Ele, mesmo quando aquilo que você pede para Ele não aconteça. E às vezes nós olhamos para aquilo que é a resposta de Deus, a gente tem a noção clara de que para nós está tudo muito, muito simples, a gente sabe o que Deus tem que fazer. Aliás, deixa eu falar uma coisa para vocês, às vezes na nossa perspectiva e na nossa visão curta, a gente saberia muito melhor como responder às nossas orações do que Deus, né? Porque nós sabemos exatamente o que Deus tem que fazer, quando Ele tem que fazer e como Ele tem que fazer. E quando a gente ora, a gente tenta ensinar Deus a ser Deus. E deixa eu falar uma coisa para vocês. Foi exatamente isso que o Abacuque tentou fazer com Deus. E que Deus tentou mostrar para ele. Falou assim, filhão, isso não é fé, isso é presunção. Você querer me ensinar a fazer o meu trabalho enquanto Deus, você tentar me mostrar como é que eu tenho que dirigir o meu povo, você tentar me mostrar como é que eu tenho que fazer com que o meu povo saia da situação deplorável na qual se encontra e consiga tirá-los dessa situação, isso é presunção, Abacuque. Abacuque, eu preciso que você tenha fé em mim enquanto pessoa, que você confie em mim, que você saiba que eu sou Deus e eu sei o que eu tenho que fazer com o meu povo. Isso, eu digo para você uma coisa, meu irmão, é a coisa mais difícil que a gente pode fazer. A coisa mais complicada que Deus pode pedir para a gente é para que a gente confie implicitamente nele.
mesmo que ele dê algo que seja completamente oposto àquilo que a gente está pedindo. Mas isso é fé. E o texto que eu trouxe para você hoje de Abacuque, o meu justo viverá pela fé. E amigão, se a gente não aprender a viver pela fé hoje, com as crises grandiosas que acontecerão no futuro, nós não vamos conseguir sobreviver.